Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui da Primeira Igreja Batista do Pará, celebrando ao nosso Deus, junto com você que nos assiste pela internet. E eu quero convidar você que na sua casa cumprimente o seu familiar. E agora todos nós vamos louvar ao Senhor. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Que bom estarmos juntos nesta noite para exaltar, glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. Neste momento, você aí mesmo de sua casa tem a oportunidade e o privilégio de contribuir na obra do Mestre. No canto esquerdo, abaixo no seu visor, os dados da igreja estão aparecendo. Você pode fazer uma transferência se assim desejar, se assim o Senhor tocar no seu coração. As igrejas batistas, elas são sustentadas pelos dízimos e ofertas daqueles que pertencem a ela. Então é importante que nós estejamos sempre generosos, motivados e desejosos de fazer a obra do Senhor andar. E uma das maneiras que você pode fazê-lo é contribuindo. Dito isso, queria orar com você, agradecendo a sua generosidade, que Deus continue a galardoar os seus esforços. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela voluntariedade dos teus filhos. Obrigado, papai, que o Senhor tem mantido de pé esta obra por mais de 120 anos.
o Senhor fincou essa bandeira nesta cidade, tem mantido esta bandeira tremulando. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor continue a estabelecer e confirmar os nossos esforços, Pai, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho progrida. Alegra-nos, Pai, nesta manhã, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança dos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Ao longo da história, o mundo tem buscado desenvolver novas formas de poder. As 2 guerras mundiais, por exemplo, trouxeram à luz o poderio bélico sem precedentes, cujo ápice foi a bomba atômica, que na verdade só tem o poder de destruir. A pandemia nos obrigou também ao desenvolvimento de um novo poder para vencer o vírus da Covid-19. Mas só o Evangelho tem o poder de transformar. O pecado é o problema fundamental do homem.
e só o Evangelho pode anular seus efeitos. Então vamos orar para que Deus levante mais missionários para a África, como nós ouvimos aqui o testemunho do missionário no vídeo, relatando a situação do campo lá, e para que o Evangelho transforme vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor levante um número de missionários comprometidos com o Teu Evangelho, que preguem o Senhor Jesus Cristo acima de tudo. A educação não pode transformar, programas sociais não transformam definitivamente a vida de ninguém, só o Evangelho pode dar transformação genuína. E nós pedimos que o Evangelho se expanda na Ásia, na África, na Síria, nos campos que foram relatados aqui no vídeo. Em nome de Jesus, amém. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. E frutos dignos dedicar a ti. E frutos dignos dedicar a ti. Alô. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente não
estamos aqui no templo, mas estamos transmitindo esse culto para que juntos nós cultuemos e adoremos o Senhor. Então, tire um tempinho, pegue a sua Bíblia e vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série na carta de Tiago, e eu queria que os irmãos abrissem logo a Bíblia no capítulo 2. Hoje vamos considerar os versículos do 14 ao 17. Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 17. Somos ensinados desde criança, desde a mais tenra infância, a enxergar o mundo de forma empírica, deduzindo tudo de forma racional. O que é enxergar tudo de forma empírica? O empirismo é uma teoria, uma ideia que afirma que todo o conhecimento do mundo vem apenas por meio da observação da experiência sensorial. Aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos pegar, aquilo que nós observamos. Nós, como cristãos, sabemos que não podemos resumir a nossa cosmovisão ou a nossa visão de mundo somente com aquilo que obtemos por meio de nossos órgãos sensoriais, pois sabemos que o justo, o cristão, vive pela fé. Porém, a verdadeira fé, a fé viva, pode ser observada empiricamente, por meio do fruto, por meio do procedimento, por meio das obras que a fé produz em cada um de nós. É sobre essa observação da fé que nós vamos considerar hoje. Enfim, vamos ao nosso texto. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O contexto dessa passagem que nós estamos lendo, ela vem desde o início lá do capítulo 2, versículo 1 a 13, onde vimos ali, consideramos aqui nas nossas mensagens em Tiago, o ensino que Tiago está focado no pecado que aqueles irmãos das igrejas estavam cometendo de exercer favoritismo com os ricos e preconceito com os pobres. Na última mensagem, que nós consideramos os versículos imediatamente anteriores, 12 e 13, Tiago então faz uma forte chamada à coerência, como vimos aqui. Aqueles irmãos deviam agir da maneira com que eles falavam. O que fica claro do texto, dos versículos 12 e 13, é que aqueles irmãos provavelmente tinham uma boa teologia, falavam coisas corretas, biblicamente falando, seguiam os ensinos dos apóstolos, porém, na hora de praticar, era diferente. O nosso texto hoje, a partir do versículo 14, mostra uma transição. Antes, Tiago estava basicamente enfrentando esse problema específico do favoritismo, mas agora ele passa para um ensino maior e mais geral, que é central na carta, que é o ensino de Tiago sobre a fé. E é isso que nós vamos considerar. O primeiro ponto é que eu denominei de dizer não é viver, que está lá no versículo 14. Vou ler novamente. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O caráter desse texto, logo de cara, mostra que é geral. Ele é atemporal, pertinente a qualquer leitor. Era pertinente àqueles destinatários originais, assim como é pertinente a nós nesse tempo. A cultura, a idade, a época, a raça, a classe social, de nada muda o poder de ação desse texto, porque a questão central aqui
é como nós exercemos a nossa fé. Observe que, como é habitual em Tiago, ele começa fazendo perguntas retóricas. Eu já perdi as contas de quantas perguntas retóricas Tiago faz. Ele fala muito por meio desse meio de linguagem. E aqui temos duas no versículo 14. A primeira é: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? E a segunda é: acaso pode essa fé, ou pode a fé, salvá-lo? Nós sabemos que a resposta para essas duas perguntas é claramente negativa. Mas aí surge uma questão aqui. Será que Tiago está afirmando que a fé sem obras é inútil para o homem? Pois não pode dar-lhe a salvação, a fé em si não pode salvar o homem. Isso significa que Tiago está dizendo então que a fé não salva? É curioso, porque Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 28, diz claramente: pois sustentamos, Romanos capítulo 3, versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Se você avançar um pouquinho mais em Romanos, capítulo 4, versículo 5, diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Pronto. Agora ficou estranho o negócio aqui. Tiago diz que a fé somente não basta, e Paulo diz que a fé somente basta, e eu estou parafraseando aqui. Como nós podemos entender, então, esse texto? Na verdade, Tiago observa um lado da fé, enquanto Paulo observa outro. Tiago explica o lado ativo da fé, os efeitos da fé, os efeitos gerados no ser humano pela fé. Paulo analisa o lado passivo, os efeitos gerados no ser humano, os efeitos recebidos pelo ser humano. De certo modo, os escritores dizem a mesma coisa, mas encarando perspectivas diferentes. Paulo se dirige ao judeu, que procura, por meio de obras e obediência da lei, se reconciliar com Deus. Por isso que ele diz: não são as obras da lei, mas é a fé em Cristo que produz a salvação. Por outro lado, Tiago se dirige às pessoas que acreditam que dizem ter fé, mas vivem uma vida completamente incoerente, como nós já vimos, e incompatível com essa afirmação. Mas notem um detalhe que pode esclarecer muita coisa aqui no texto, especificamente no versículo 14. Olha em detalhes a pergunta que Tiago faz, a primeira das perguntas. De que adianta, meus irmãos? Olha lá, aqui resolve tudo. Alguém dizer que tem fé. Tiago não está se referindo à fé verdadeira. Ele está se referindo àquele que diz tem fé, se não tem obras. Então, esse é o contexto dessa passagem toda que nós vamos tratar aqui. Tiago está atacando aquele que afirma ter fé. Parafraseando o que Tiago está dizendo: de que adianta alguém dizer que tem fé, mas não faz nada de bom? Não produz fruto? Não faz nada que signifique que verdadeiramente tem fé? Aí, a gente vai entender bem melhor agora, à luz desse detalhe, a segunda pergunta que finaliza o versículo 12. Acaso pode a fé salvá-lo? Que fé que Tiago está falando? É a fé verdadeira em Cristo Jesus? É claro que não. Ele está falando da fé daquele que afirma ter fé, mas não tem obras. Isso aqui é uma lição importantíssima para todos nós. Eu não posso dizer, eu tenho fé em Deus, mas eu não oro ao Senhor. Eu não posso dizer, eu tenho fé em Deus, mas eu não leio a palavra. Eu não adoro. Eu não posso tirar um tempo agora, que está em lockdown, para cultuar o Senhor com meus irmãos na internet. Eu não tenho comunhão com meus irmãos.
Eu não amo o próximo, eu não me preocupo com a dificuldade do próximo. Eu não me importo com o miserável. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Quem afirma todas essas verdades, dizendo que quem não exerce todas essas verdades, mas diz tem fé, é semelhante ao caso que Tiago está falando. Ele só diz ter fé, mas verdadeiramente não tem. Então, se cada um de nós não estivermos vivendo de forma compatível com nossa fé, provavelmente estamos agindo como esses irmãos, apenas dizendo que temos fé. Acaso essa fé pode nos salvar? Notem que aqui a confissão de fé desses homens, de alguns deles pelo menos, era meramente racional. Olha um detalhe. Se a confissão de fé racional fosse o suficiente para salvar, provavelmente quase 100% do Brasil estava salvo. Quem é que diz no Brasil que não acredita em Jesus Cristo? É uma exceção da exceção. Mas será que todos esses 90, 98, 99, 95, sei lá, por cento da população brasileira que diz que acredita em Jesus Cristo verdadeiramente tem fé? Ama a Deus? Lê a sua palavra? Tem comunhão com os irmãos? Ama o próximo? Ajuda o necessitado? Não parece ser o que de fato nós enxergamos na realidade. Isso é bem claro, um texto do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículo 21, deixa bem claro, ilustra bem que nem todo mundo que diz que crê no Senhor tem verdadeiramente a fé salvífica. Ele diz, lá no versículo 21, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, será que então o Senhor Jesus Cristo também é contraditório com Paulo? Claro que não, ele está analisando aqui a mesma perspectiva de Tiago. Aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, aquele que afirma ter fé, não entrará no reino dos céus, nem todo aquele, mas aquele que afirma ter fé, mas também faz a vontade do Pai que está nos céus. Então esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é dizer não é fazer. O primeiro, lembre, dizer não é viver, e o segundo é dizer não é fazer. Está lá nos versículos 15 e 16. Vou ler. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Na sequência, então, agora, no segundo ponto, Tiago está ilustrando a verdade que ele ensinou no primeiro, no versículo 14, para retratar qual é o significado de uma fé sem obras. Notem um detalhe. Esse texto, esse que chega necessitado, esse que precisa de roupas e alimento, não é um qualquer. O texto deixa claro que é se um irmão ou se uma irmã. Então, Tiago está se referindo àquele que afirma ter fé. Se eu tenho fé, então esses são meus irmãos. Mas notem essa fé afirmada aqui, se ela é verdadeira ou não. Eu afirmo, tenho fé, mas chega um irmão, uma irmã, necessitando de roupas e de alimentos, e eu não tomo nenhuma atitude para ajudar. Esse irmão e essa irmã vivem uma situação desesperadora, não tem roupa, carece do alimento diário. Qual deve ser a nossa resposta? A resposta da ilustração de Tiago é vá em paz. Aqueça-se e alimente-se. É até estranho, mas é irônico. Tiago está apresentando uma ironia. Aquele que não tem roupa, aquele que não tem alimento, eu digo para ele, te aquece e te alimenta, e até satisfazer-se. Se dizemos isso apenas com palavras vazias para os desesperados, mas sem ajudar verdadeiramente, de que valerá? Será que esse irmão que diz
que diz essas palavras de fato é um irmão? De fato, a fé que ele afirma ter transformou a vida dele? É como um exemplo, trazendo para a nossa realidade, é como dizer a alguém sofrido, alguém com necessidades, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, eu estou precisando, Deus te abençoe. E não sentir nada. Ou, olha, eu te desejo tudo de bom, mas não move uma palha para ajudar o irmão. Ou, pelo menos, diz assim, vou orar, bota a mãozinha lá no WhatsApp, mas não ora. Nós não temos justificativas para não estarmos sempre ajudando pelo menos a um irmão. Porque a oração é algo que nós podemos fazer em qualquer lugar. A oração tão necessária nesse tempo que estamos passando. Orem uns pelos outros. Não se restringe a apenas isso. Se você puder mais e mais, ajude. Mas pelo menos isso. Pelo menos se dedique a uma vida de oração pelos nossos irmãos. Temos muito enfermos agora. As palavras proferidas por Tiago não geram efeito, no exemplo de Tiago, não geram efeito nenhum. A pergunta se essa fé vale de alguma coisa, é claro que não. É a mesma validade que a pessoa que está com fome que não recebe alimento, ou que está com frio e não tem roupa. Qual é a validade? Nenhuma. A fé não pode jamais ser vista como um meio apenas de nos salvar. Eu creio no Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Não, a fé verdadeira, ela transforma, como foi dito agora aqui pelo pastor Paulo, a fé verdadeira, ela tem poder de transformar. Se você não foi transformado, então analise a si mesmo. Será que essa fé é verdadeira? Olha o que diz, olha esse texto, se você puder, e marque na sua Bíblia, olha esse texto de Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. A gente vai ver aqui como o ensino bíblico, ele não existe contradição. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é algo que recebemos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é muito conhecido, mas eu queria considerar o 10 aqui especialmente. Porque, a quem ele está se referindo? Quem é esse somos? Porque somos, ele está se referindo àqueles que receberam o dom da fé. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, se você recebeu o dom da fé, é porque Deus, em Cristo Jesus, lhe preparou para realizar boas obras. Boas obras são essas coisas justamente que Tiago chama de obras. Que sem essas boas obras, a fé é morta. Ou melhor, a fé afirmada é falsa. Que obra, que boa obra você tem praticado, meu irmão? Nós, como cristãos, temos visto aqui que temos obrigação de ajudar o irmão, o próximo, amar o necessitado, fazer tudo o que nós podemos. Só que obra nós de fato temos feito? Como nós temos nos envolvido nessas circunstâncias? Você não tem que esperar ninguém chegar para você, olha, ajuda dessa forma, ajuda dessa forma. É você que tem que produzir essas obras, sou eu que tenho que produzir essas obras. Porque foi para isso que eu recebi, foi para isso que nós recebemos o dom da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quantos irmãos da nossa família da fé, da primeira igreja batista do Pará, estão passando por dificuldades? Estamos de novo em lockdown. As dificuldades tendem a aumentar, já não estava fácil. Será que eu ou você não podemos fazer algo mais para ajudar a nossa família da fé? Senão nós seremos semelhantes ao homem do exemplo de Tiago. Vai, satisfaz,
Com quê? Satisfaz? Com quê? O terceiro ponto é: dizer não é fé. Está lá no versículo 17. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. De que vale a nossa fé? Está aqui um termômetro. De que vale a minha fé? De que vale a sua fé, meu irmão? Está aqui um termômetro. Ela é boa se é acompanhada de muita obra. Ela é fraca se ela é acompanhada de pouca obra. Se não é acompanhada de nenhuma obra, ela é morta. Nós verdadeiramente não temos a fé que afirmamos. Quanto mais boas obras você produz, mais se evidencia a sua fé. Por vezes, falamos do Evangelho do nosso Senhor sem ter qualquer consideração pelas necessidades físicas dos ouvintes. O Projeto Pão da Vida é um exemplo excelente. Ele vai àqueles necessitados, moradores de rua, com problemas de vício em drogas, e ele vai e apresenta o Evangelho verdadeiro. Mas não para aí. Apresenta o Evangelho verdadeiro e depois traz um alimento. Depois traz um suco, um refrigerante, uma água. Então, tá junto a doutrina da Escritura quanto à fé. Ela leva você crê em Cristo Jesus, no sacrifício, na obra que Ele fez na cruz do Calvário, mas isso lhe transforma. E a partir daí você junta essas duas coisas. A fé, ela é acompanhada de obras. Tiago, eu já disse em outra mensagem que o foco de Tiago na fé é mostrar a evidência, é ensinar como evidenciar a fé verdadeira. Por vezes nós falamos em salvação, mas esquecemos daqueles que nós queremos ser instrumentos para a salvação, de que ele precisa de roupa, de comida. Falamos em ir para o céu, mas não queremos viver uma obra de santidade. Eu me pergunto, aquele se eu morrer eu vou para o céu, se eu morrer eu vou para o céu, eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Mas não tem uma vida acompanhada de santidade, de luta contra o pecado, o que ele quer fazer no céu? O que quer fazer no céu se o que alegra o coração, o que satisfaz a vida dele é andar em pecaminosidade, em adultério, em prostituição, em corrupção, etc, etc. O que vai fazer no céu? Acha que vai ter essas coisas no céu? Claro que não. A busca, o caminhar em santidade é um exemplo dessas obras que devem a fé gerar como efeito em nós. Cuidado. Amor, compaixão, todas essas coisas demonstram que nós verdadeiramente temos fé. Você tem fé em Deus, na obra de Jesus Cristo? Então, você não pode ser mais o mesmo que você já foi um dia. Do tempo, o homem, a mulher que um dia não tinha fé e agora diz ter fé, não pode ser o mesmo. Se você olhar para trás, não importa se você tem 5, se você tem 10, se você tem 20 anos de cristão, que se diz cristão, mas se você olhar para trás e não ver transformação, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada comigo se eu não avançar, se eu não cada vez mais a fé que eu digo ter, não me transformar. Pense se nós fomos moldados ou não pela fé que professamos. Tem muitas pessoas que dizem ter fé, mas a mentalidade não muda. Continua crendo e vivendo sobre as mesmas coisas, sobre as mesmas ideias de vida, as mesmas formas de pensar, sem se humilhar debaixo da Escritura. Aquele que tem fé verdadeiramente no que esse livro representa, ele não está preocupado com o que ele acha. Ele não está preocupado com a opinião dele. Ele está preocupado com o que o Senhor quer, com o que o Senhor espera. E a partir daí, então, ele vai buscar viver dessa forma. Mesmo se ele não concordar a princípio, mas ele vai se submeter. Várias coisas que antes eu não acreditava, antes eu achava que era besteira, que era errado, hoje eu exerço. Eu vou dar um testemunho para os irmãos.
Quando eu comecei a frequentar frequentemente, quando eu passei a vir frequentemente aqui para a igreja, isso já tem 12 anos, para mim, dízimo era um absurdo. Era um absurdo. Não, vou dar dinheiro para a igreja? Era um absurdo para mim, dízimo. Eu achava que não era necessário, eu achava que todo mundo ia roubar meu dinheiro, que ia fazer o que não deve com o meu dinheiro. Aquela visão que o mundo tem geralmente sobre as igrejas. Certo? Mas eu fui entrando em contato com a palavra do Senhor, fui participando das classes de discipulado, fui lendo na Escritura, verificando se era assim mesmo. E aí eu disse, não, espera aí, eu estou errado. E eu resolvi me tornar membro dessa igreja, fui batizado e pela misericórdia do Senhor, desde o dia do meu batismo, eu não deixei de contribuir com um dízimo sequer. Então, a fé verdadeira, ela tem que gerar transformação de vida. Não se conforme com o que você é. Nós temos que cada vez mais ser a imagem de Cristo Jesus. Quando aquele texto clássico diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente usa esse texto para se abraçar nesses tempos de dificuldade, a gente não observa a sequência do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a vontade daquele que o chamou, eu estou parafraseando aqui que eu não lembro de cabeça, para que nós sejamos conforme a imagem de Cristo Jesus. Então não é para o meu bem, para as circunstâncias ao meu redor ficarem boas. Não, é para que as circunstâncias ao seu redor, boas ou ruins, lhe façam cada vez mais parecido com Cristo. Concluindo, para Tiago, a fé e as obras andam juntas e não podem ser separadas. A verdadeira fé resulta em obras que mostram que um crente se encontra em um relacionamento com Deus. Uma fé desprovida de obras não é autêntica e, portanto, difere completamente daqueles que têm um compromisso com Jesus Cristo. Tiago dirige seus ensinamentos para as pessoas que pensam que só uma fé de convicção intelectual é o suficiente. Tal fé é morta, na verdade, nunca existiu. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas pensam assim. Mas o resultado do ensino é que, empiricamente, por meio dos nossos órgãos sensoriais, a nossa fé pode ser observável. Não exclusivamente por meio das nossas palavras, mas muito mais por meio das nossas ações, que testemunham qual é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Eu queria terminar lendo um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 3. Olha esse texto, marque, que é importante. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos, e aqui Paulo está se dirigindo a uma igreja, né? Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês, olha essa partezinha aqui, o que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. A fé, ela gera trabalho, é isso que o Tiago está falando. O que vocês fazem de boas obras é resultado da fé. Aí continua o texto. O esforço motivado pelo amor e perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem fé, ele tem esperança nas promessas da Escritura, ele tem esperança no que Jesus Cristo fez, mas existe um trabalho que resulta dessa fé. Esse é o meu e o seu trabalho, meus irmãos. Que nós sejamos cada vez mais moldados e transformados para que a nossa fé seja viva e poderosa em nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais amarmos o próximo, nos dedicarmos às coisas do Senhor, oração, leitura da palavra, comunhão, presença em culto, quanto mais nós lutarmos contra os nossos pecados, então todas essas obras vão testificar o resultado da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
Você cantou isso de todo o seu coração? Que cântico mais consoante com a palavra que nós acabamos de ouvir. Você não foi salvo para imediatamente para o céu. Você foi deixado aqui para ser bênção, para ser usado. O pastor André Viana acabou de pregar aqui que Tiago está preocupado com o aspecto prático, enquanto que Paulo está muito mais considerando o aspecto teórico. Para resumir tudo, Paulo está falando de justificação diante de Deus, e Tiago está falando sobre justificação diante dos homens. Então, para que as pessoas vejam que nós fomos justificados, que nós fomos salvos, nós temos que exibir a obra, senão essa fé não vale nada. E nós acabamos de cantar, mas que coisa perfeita, que combinou com a mensagem agora, a aplicação. Eu quero ser usado, nós cantamos, da maneira que te agrada. Eu quero ser uma flecha, eu quero ser uma ponte de consolo, de comunhão, de reconciliação. Eu quero ser um dardo que vai testemunhar de Cristo. Eu espero que a sua vida esteja desta maneira. Ah, mas pastor Raik, agora nós estamos nessa pandemia, eu não posso fazer. Mas você pode mandar mensagem para alguém, encorajando alguém. Pastor André falou sobre nós orarmos por alguém. Tantas pessoas necessitadas de oração nesse momento. Estava pensando, ando muito preocupado com a irmã Marisa Santos, que canta aqui, que está numa situação muito difícil. E outros tantos lutam. Então ore, interceda, se preocupe. Você não pode ser um crente indiferente. Não é possível que você tenha sido salvo e você, para usar um termo comum, não esteja nem aí para as pessoas. Não pode ter alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Então você não é crente. Eu fico angustiado quando eu fico sabendo que algum dos meus irmãos dessa igreja, conhecidíssimo aqui, disse: olha, a continuar esse lockdown, eu não tenho como colocar pão em casa. Eu fico angustiadíssimo com isso. Pessoa que tem família e tudo, porque é um profissional liberal, e ele disse: olha, eu não sei o que vou fazer. Se eu ficar fechado, eu não tenho como ganhar o pão para colocar para os meus filhos. Então isso é uma situação que deve nos angustiar. Ele é o nosso irmão em Cristo. Isso deve me mover a oração: Senhor, faz alguma coisa, ajuda. E eu, de que maneira eu posso fazer? Quem sabe providenciando uma cesta básica para esse irmão. Isso é um exemplo só que me veio na telha agora. O ponto é que a fé sem obras é morta. Eu espero que você possa dizer amém para essa asserção em casa. Desejo a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Que essa noite seja uma noite de paz. Seu coração, que você possa dormir em paz, sabendo que você tem cooperado, tem ajudado, tem se mobilizado, tem orado, tem mensageado, tem sido flecha que atinge o alvo. Vamos orar, encerrando este culto. Pai querido, obrigado pela palavra pregada, Pai, que ela ache guarida em nossos corações, que a nossa fé não seja morta, Pai, que nós não sejamos crentes inúteis, Pai, mas ao contrário, que nós sejamos crentes zelosos, que nós estejamos ávidos para trabalhar na Tua obra, para ser bênção na vida das pessoas, orando com a pessoa, ligando para orar com a pessoa, para encorajar, mandando uma mensagem de ânimo para as pessoas. Faz de nós flecha que atinge o alvo por louvor da Tua glória. Dá-nos uma semana de paz, Pai querido, durante esta pandemia. Consola os nossos corações, Pai. Nós nos unimos para orar
principalmente pelos que clamam pelo teu nome, aqueles que são crentes e que estão em dificuldades, alguns com luta de saúde, outros com luta financeira séria, outros com lutas psicológicas, por estarem trancados, sofrendo com a depressão e outros males, bem propícios a essa pandemia. Nós oramos por eles, Pai. Toca no coração, move pelo teu Espírito, Pai querido. Tem misericórdia do teu povo. E agora que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, Filho, e que a consolação, a comunhão e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja comigo e contigo durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar